Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Eu tô aqui numa ótima expectativa por dois motivos. O primeiro, porque mais uma semana, né? A gente está indo avançando dentro da nossa leitura, mas hoje o dia é mais que especial. Mais um livro que a gente está terminando. E agora esse já é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia sendo completados aqui com Deuteronômio hoje. A gente já leu Jó, então já estamos indo para o 6º livro lido esse ano, né? Então, para quem aí nunca tinha lido um livro da Bíblia inteiro, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor por ter te dado esse ânimo, por ter te dado essa disciplina, por você estar aqui comigo até hoje, né? E a gente vai continuar perseverando aqui dia após dia, porque a luta, ela não é mensal, ela não é anual, ela é diária, né? Então, a disciplina espiritual chamada leitura da palavra é algo que nós precisamos vencer todos os dias, é algo que a gente precisa decidir todos os dias. E não é fácil, não pensem vocês, né? Algumas pessoas acham que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras, e não é verdade, né? Todos nós temos desafios, temos dificuldades, temos o nosso dia a dia de trabalho, de rotina, né? E não é fácil, mas quando a gente decide encontrar um lugar, encontrar um tempo, reservar um horário específico, as coisas começam a fluir. Então eu quero te encorajar a achar realmente um horário no teu dia e dizer: esse vai ser o horário que eu vou decidir estar com o Senhor, lendo a palavra, e vou até o final do ano dessa forma. Então eu encontrei o meu horário, já tem algum tempo, e eu não abro mão, pode ser a situação que for, eu não abro mão, cansada, sem cansaço, mais difícil, menos difícil, durante a semana, final de semana, feriado, viajando, né? Quem tá comigo há mais tempo, aí já há alguns anos, sabe que eu não abro mão e tô aqui sempre porque eu decidi que eu preciso buscar ao Senhor, que eu preciso conhecer a palavra, que eu preciso me deleitar. O dia que eu conseguir me deleitar nele de verdade, então o Senhor vai se agradar de mim, porque nós precisamos sim buscar ao Senhor. Então vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar então o nosso último dia dentro do livro de Deuteronômio, tá? Nós estamos ainda na quinta-feira dessa semana, né? No dia 4 dessa semana 13, mas hoje é o último dia que a gente vai estar dentro do livro de Deuteronômio. A gente finaliza o livro de Deuteronômio hoje, amém? Senhor Jesus, eu quero muito te agradecer e dizer que eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado essa perseverança, esse ânimo, essa alegria de estar buscando ao Senhor, lendo a palavra, nos dedicando um pouco mais à leitura da palavra. Eu quero te agradecer demais, Senhor, por mais um ano que o Senhor tem me dado esse desafio e que eu tenho seguido e que eu tenho caminhado, e os meus irmãos estão comigo também, Senhor. Muito me alegra, porque nós temos caminhado no conhecimento do Senhor. Obrigada, Jesus, por tantos e tantos e tantos dias que o Senhor já tem nos dado durante esse ano, de palavras, de revelações, de discernimento no nosso espírito, de alegria por te conhecer um pouco mais, Jesus. Muito obrigada. Que esse fechamento, Pai, do Pentateuco esse ano seja, sim, Senhor, um marco para a nossa vida, de nós entendermos a história, como ela começou, como o Senhor desejou, para onde o Senhor estava levando esse povo. E nós queremos compreender então, Senhor, dentro de um paralelo espiritual, aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, semana 13, dia 4, Deuteronômio 32, 33 e 34, e a gente vai finalizar com o Salmo 91, tá bom? Então, Deuteronômio 32, versículo 1 diz assim: ouçam, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Meu ensino derramo sobre vocês como chuva, que minhas palavras sejam como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a ladeira verde. Proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. O Senhor é a rocha, o que ele faz é perfeito e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não há nele injustiça. Ele é justo e reto.
Mas Israel corrompeu-se, já não são mais seus filhos, e sim suas manchas, geração perversa e falsa. Assim vocês tratam o Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês que os comprou, que os fez e os formou? Lembre-se bem dos dias antigos, sondem as gerações passadas, perguntem aos seus pais e eles lhes contarão, aos seus anciãos e eles lhes falarão tudo. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando separou os filhos dos homens, ele fixou as fronteiras de acordo com o número dos filhos de Israel. Sim, porque Jacó é a herança do Senhor. Ele encontrou Israel em terra deserta, numa região árida e no meio de uivos de animais. Ele cuidou bem do povo, com todo o carinho, guardou-o como se fosse a menina dos seus olhos. Abriu as asas sobre os filhos de Israel, como a águia faz com seus filhotes. Como ela carrega os filhotes em cima das asas, o Senhor levou o povo que escolheu. Assim Israel foi guiado pelo Senhor, e só por ele, nenhum Deus estranho estava junto. O Senhor fez com que seu povo cavalgasse nos lugares altos da terra e o alimentou com o produto do campo. Ele fez escorrer mel das rochas e azeite dos terrenos pedregosos. Alimentou-os com coalhada das vacas e leite de cabras, com a gordura dos cordeiros. Deu também a carne macia dos cordeiros engordados nas ricas pastagens de Bazã e o melhor trigo. Beberam o sangue das uvas, o suco delicioso. Mas quando o povo amado de Israel engordou, agiu como animal selvagem. Quando ficou satisfeito, gordo e coberto de gordura, abandonou o Deus que o fez, desprezou a rocha da salvação. Israel começou a seguir outros deuses abomináveis, provocando a ira do Senhor. Deus ficou com ciúmes do seu povo. Os filhos de Israel ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Ofereceram sacrifícios a deuses que não conheciam, deuses novos e recém-chegados, deuses que não receberam o afeto dos nossos pais. Ó Israel, você abandonou a rocha da qual você foi gerado. Você esqueceu o Deus que o fez nascer. Deus viu tudo isso e o rejeitou, pois foi provocado demais por seus filhos e suas filhas. E disse Deus: vou esconder o meu rosto deles, para ver qual será o seu fim, pois são uma geração perversa, filhos desleais. Pois vejam todos que rivais o meu povo arranjou, rivais do meu amor, ídolos, ídolos que nem são deuses. Agora vou fazer o mesmo com Israel. Vou provocar ciúmes nele, vou dedicar afeição a um povo que não é meu. Provocarei sua ira por meio de uma nação insensata, porque a minha ira pegou fogo e vai queimar até as profundezas do Sheol. As colheitas serão devoradas pelas chamas, e as bases dos montes vão virar cinza. Amontoarei desgraça sobre o meu povo. Usarei todas as minhas flechas contra eles. Destruirei os filhos de Israel pela fome e farei com que sejam devorados pela febre e por terríveis pestes. Enviarei contra eles animais ferozes e veneno ardente de serpentes que rastejam no pó. Fora de casa morrerão pela estrada inimiga, e dentro dela reinará pavor. Morrerão tanto o jovem como a moça, tanto as crianças de colo como os homens idosos. Eu disse: por todo canto os espalharei e apagarei da humanidade a lembrança do nome deles. Mas tive receio da arrogância do inimigo, pois poderiam se iludir e dizer: nós é que destruímos Israel. Não foi o Senhor que fez isso. Israel é uma nação que perdeu o bom senso, é um povo sem entendimento. Ah, se vocês fossem sábios, então poderiam compreender. Ah, se dessem atenção ao fim que os espera. Como seria possível um só soldado perseguir 1000 soldados de Israel e 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que o Senhor, a rocha de Israel, não os tivesse vendido e o Senhor Deus não os tivesse entregue? Porque a rocha dos nossos inimigos não é como a nossa rocha. Eles mesmos sabem e dizem isso. A vinha deles é de Sodoma e as lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos. O vinho deles é como um veneno abrasador da serpente, como o veneno mortal das cobras. Tem um segredo bem guardado, selado com os meus tesouros. A mim pertence a vingança e a retribuição.
darei o castigo merecido a todos os inimigos do meu povo. Isto vai acontecer na hora certa, quando começarem a tropeçar, e não está longe o dia da desgraça deles. O dia da ruína que decretei para eles está próximo. O Senhor tratará o seu povo com justiça, e quando Israel perder todas as forças, terá compaixão dos seus servos, tanto escravos como livres. Então o Senhor perguntará: onde estão os deuses deles e as rochas nas quais confiavam? Onde estão os deuses que comeram a gordura de suas vítimas, as quais ofereciam animais e vinho em sacrifício? Que eles apareçam, que ajudem os inimigos do meu povo, para que achem esconderijo. Vejam agora que eu sou o único, eu somente. Não existe outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e faço sarar. Ninguém é capaz de escapar das minhas mãos. Levanto as minhas mãos aos céus e afirmo pela minha vida eterna, quando eu afiar a minha espada brilhante e quando eu puser em ação o julgamento, que eu me vingarei dos meus inimigos. Os que me odeiam vão receber o que merecem. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto minha espada devorar a carne e o sangue dos mortos e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Que todas as nações louvem o povo do Senhor, pois o Senhor vai vingar o sangue dos seus servos, vai retribuir com vingança aos seus inimigos e vai purificar a terra de Israel e o seu povo. Depois Moisés veio com Josué, filho de Num, recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo e disse: meditem bem em todas estas leis que hoje estou transmitindo solenemente a vocês, para que ensinem todos estes mandamentos aos seus filhos e que eles obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Estas leis não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se vocês as cumprirem, terão vida longa e vitoriosa na terra de que vão tomar posse do outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba o monte Nebo, nestas montanhas de Abarim, em Moabe, em frente de Jericó. Lá do alto contemple a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá no alto do monte e vai reunir-se aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Será assim porque vocês dois pecaram contra mim na presença do meu povo, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês desonraram o meu nome diante do povo de Israel. Você vai ver a terra que vou dar ao povo de Israel somente à distância, mas você não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Gente, pensa numa música grande, né? Então esse aqui foi o cântico, né? Capítulo 32 é o cântico, a música, né, que o Senhor pediu para Moisés ensinar ao povo e que eles cantariam vez após vez, para eles se lembrarem do que o Senhor estava fazendo com eles e o que ia fazer ainda. Então esse cântico, essas palavras que Deus dá para Moisés nesse momento, traz um grande resumo para Israel a respeito daquilo que eles mesmos vão decidir pela vida deles. Se obediência e vida longa ou se desobediência e morte, destruição, né? Exílio. Eles serão rejeitados pelo Senhor, né? Então, Deus vai dando uma grande profecia através desse cântico que Moisés ensina. E ele termina então dizendo para Josué continuar essa jornada e ainda continuar ensinando o povo essas palavras e que eles deveriam guardá-las fielmente para que eles pudessem então viver bem. Capítulo 33, versículo 1. Antes da sua morte, Moisés, homem de Deus, abençoou o povo de Israel com a seguinte bênção. E ele disse: o Senhor veio do Sinai, brilhando como a aurora. Resplandeceu desde o monte Parã, veio com milhares e milhares de santos, trazia chamas de fogo na mão direita. De fato, o Senhor ama o povo. Todos os santos estão nas suas mãos. Eles se prostram diante dos seus pés e recebem as palavras do Senhor. As leis que dei a vocês são uma herança que deixo para o povo de Jacó. Ele foi rei de Israel, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva para sempre.
e que os seus homens se tornem numerosos. Esta foi a bênção que Moisés deu a Judá, que o Senhor ouça o grito de Judá e junte aquela tribo novamente ao seu povo. Que as suas próprias mãos lhe sejam suficientes e que o Senhor o ajude contra os seus inimigos. A respeito de Levi disse: ó Deus, dê o seu tumim e o seu urim ao homem que é fiel. O Senhor o provou em Massá e nas águas de Meribá discutiu com ele, e ele mereceu a sua confiança. Levi disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, mas obedeceu a sua palavra e cumpriu os termos da sua aliança. Ele ensina as suas ordenanças a Jacó e a sua lei a Israel. Eles estão sempre servindo o Senhor, oferecendo incenso e ofertas queimadas sobre o seu altar. Abençoe o poder da tribo de Levi, ó Senhor. Aceite o serviço dos levitas. Fira os lombos dos seus inimigos, os que procuram fazer mal a eles e os que têm ódio deles. Derrube esses inimigos de modo que não consigam mais ficar em pé. Quanto a Benjamim, disse Moisés, ele é o amado de Deus, que vive em segurança ao lado do Senhor, pois ele o protege todo dia. Ele descansará nos seus braços. Para a tribo de José, as palavras de Moisés foram estas: que o Senhor abençoe a sua terra com as mais ricas bênçãos dos céus, com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas das profundezas. Que seja abençoado com os melhores produtos amadurecidos pelo sol e com o que germina durante cada lua, com as mais belas colheitas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas. Venha sobre ele a bênção do Senhor com os melhores frutos da terra. Esteja com ele o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, príncipe entre os irmãos. Em majestade, ele é como a primeira cria do touro. Seus chifres são como de um boi selvagem, com as quais afastará todos os povos para os confins da terra. Assim será com as dezenas de milhares de Efraim e com os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, Moisés disse: alegre-se, Zebulon, nas suas andanças, e você, Issacar, alegre-se nas suas tendas. Os dois convocarão os povos para o monte, para junto com eles apresentarem ofertas de justiça. Sim, porque sugarão as riquezas do mar e os tesouros escondidos da areia. A bênção que Moisés deu à tribo de Gade foi essa: será abençoado aquele que ajudar a ampliar os domínios de Gade. Ele é um leão no modo de descansar e no modo feroz de lutar. Ficou com a melhor parte da terra e a porção de comandante lhe foi reservada. Ele marchou à frente do povo e aplicou aos nossos inimigos os castigos decretados por Deus em favor de Israel. A respeito de Dan, disse Moisés: Dan é como um leãozinho que salta de Bazã. De Naftali disse: ó Naftali, você está repleto da bondade e das bênçãos do Senhor. As suas terras vão desde o mar da Galileia até o sul. A respeito de Asser, Moisés disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que seja bem tratado pelos seus irmãos e banhe os seus pés em azeite fino, que você seja protegido com trancas de ferro e de bronze e que você conserve as forças até os últimos dias da sua vida. Não há ninguém como Deus de Israel, que desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar você. O Deus eterno é seu refúgio, ele sustenta Israel com braços eternos. Ele expulsa os inimigos da sua presença, dizendo: destruam esses povos. Assim Israel habitará seguro, recebendo das fontes do Senhor. Viverá numa terra cheia de cereais e vinho, regada de mansas chuvas dos céus. Ó Israel, como você é feliz! Que povo é como você? Você foi salvo pelo Senhor. Ele é o seu escudo que o protege e a espada que lhe dá vitórias gloriosas. Assim os seus inimigos terão de se humilhar diante de você, e você pisará sobre todos os seus altares de ídolos que são adorados nos lugares altos. Capítulo 33, Moisés libera uma palavra, de bênção sobre cada uma das tribos, assim como Jacó fez sobre os seus filhos, Agora é Moisés que libera essa palavra profética sobre cada uma das tribos. E se a gente avaliar cada uma aqui, Deus está liberando algo grandioso para cada uma das tribos,
uma bênção específica, uma unção específica, um serviço específico, né, um lugar específico sobre a terra. Então eles tinham que tomar posse de tudo isso que estava sendo dado para eles, né? Havia uma porção reservada para cada tribo, havia um tipo de serviço, havia um comando, havia uma maneira de lidar, deles serem unidos, né? Como o corpo, hoje a gente fala da igreja, né? Eles eram um só povo, uma só nação, mas que cada um tinha a sua função específica, o seu lugar na terra, a sua forma de servir ao Senhor. E isso tudo os completava, isso tudo fazia deles um só povo, um só Deus sobre eles e um só povo servindo a esse Deus. Amém? Então, se vocês puderem depois, analise cada um dos versículos onde ele vai liberando essa bênção sobre as 12 tribos de Israel. É maravilhoso. Capítulo 34. Então Moisés, das campinas de Moabe, subiu ao cume do Pisga, no monte Nebo, que fica de frente para Jericó. E o Senhor mostrou a ele a terra prometida, desde Gileade até Dan. Toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, que vai até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, e toda a região que vai do Vale do Jordão a Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando disse a eles: eu a darei aos seus descendentes. Eu permiti que você visse a terra com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra dos Moabitas, como o Senhor havia dito. Ele foi sepultado num vale que fica perto de Bet-peor, na terra de Moabe, mas até hoje ninguém sabe o ponto exato onde fica a sepultura dele. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Ele ainda enxergava perfeitamente e o seu vigor não tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram a morte de Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe, até que se cumprissem os dias de pranto e luto. Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Assim os israelitas obedeceram a Josué e seguiram os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais apareceu um profeta como Moisés, pois o Senhor falava face a face com ele, e que fez todos os sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado a fazer na terra do Egito, na presença do faraó, dos oficiais e de todo o povo do Egito. Nunca houve alguém que mostrasse tamanho poder como Moisés e que executasse os feitos temíveis que Moisés realizou com grande poder diante do povo de Israel. Capítulo 34, finalizado então, né, com o registro dessa morte de Moisés, né? Esse capítulo provavelmente não foi escrito por Moisés. Esse é o único capítulo aqui dentro do livro de Deuteronômio que tem com certeza a escrita de outro autor, né? Não se sabe se foi Josué que escreveu ou outra pessoa, mas com certeza não foi Moisés, porque ele conta justamente sobre a sua morte, os dias em que Israel pranteou, né? Os 30 dias de luto, e como Josué então estava firme, né? No seu propósito de dar continuidade a tudo que o Senhor havia dito para ele. O mais bonito aqui é esse relato de como Deus era com Moisés de tal maneira que não houve profeta na terra como Moisés, né? O Senhor falava com ele face a face. Era um relacionamento extremamente íntimo e pessoal. Deus tinha algo muito poderoso na vida de Moisés, e Moisés é a grande tipologia de Jesus. Então, essa questão da proximidade, essa questão da fala muito próxima, essa questão da mansidão, essa questão do domínio próprio, essa questão dos grandes feitos, dos sinais poderosos que Moisés fez sobre o Egito e também durante a caminhada com o povo no deserto, tem a ver com o próprio Cristo. E o Senhor, ele faz essa tipologia por causa justamente desses sinais que a gente vai percebendo dentro do livro que Moisés escreveu, com os seus feitos, com os seus milagres e com tudo que ele fez. Maravilhoso perceber essa grande proximidade, né, entre
Moisés e Jesus nos seus atos, na sua maneira de agir, né? Na sua maneira de falar, na mansidão de Moisés e interceder pelo povo. É maravilhoso. Vamos ler Salmo 91? Salmo 91 tem a ver com esse episódio também, por isso que ele está aqui na nossa leitura de hoje, tá bom? A gente termina então com o Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles os apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa. Matará o leão e pisará a serpente. Assim diz o Senhor a seu respeito: ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei no lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Glória a Deus. Que salmo maravilhoso, né? Com certeza o Senhor tem feito isso ao seu povo Israel e tem feito isso hoje nas nossas vidas também. Nós podemos nos colocar dentro dessa oração do salmista, dessa petição do salmista, porque nós temos sido esse povo que o Senhor tem escolhido, guardado, livrado, né, dado instruções. Nós temos clamado ao Senhor, Ele tem vindo ao nosso socorro, porque nós temos decidido ser fiéis ao Senhor, temos buscado a santificação e por isso o Senhor tem estado ao nosso lado durante todo esse tempo. Amém, queridos? Então que Deus possa continuar, né, ministrando a nossa vida. Você que está terminando aqui esse vídeo comigo, essa leitura hoje, quinta-feira, dia 23 de março de 2023, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários do vídeo: eu também terminei o livro de Deuteronômio, eu também consegui chegar até aqui. Coloca para mim nos comentários para eu te identificar, para eu saber que você está aqui comigo. Eu tenho visto que a gente tem tido bastante visualizações nos vídeos, né? Graças a Deus, parece que bastante pessoas têm feito a leitura com a gente, têm meditado na palavra junto com a gente, e isso muito me alegra. Então eu queria muito ver quem é você que tem conseguido chegar aqui com a gente até o livro de Deuteronômio. Nós vamos continuar juntos em nome de Jesus e dando continuidade, né? Amanhã, então, sexta-feira, a gente começa, né, Josué, um livro delicioso, ao meu ver, né, de muitas guerras, de muitas batalhas, mas a gente vai perceber um toquezinho aí de Espírito Santo nessa história, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de amanhã, desse homem chamado Josué, e que, na minha opinião, tem tudo a ver com o Espírito Santo realmente guiando o povo de Deus para a terra prometida. Amém? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, ótima tarde, ótimo dia, né? Quem tá aí vendo esse vídeo de manhã, tarde ou à noite, Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, para iniciar o livro de Josué e avançar aqui na nossa leitura de 2023 em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.